Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada da série Good Girls, que chegou na Netflix hoje. Então, se você ainda não é inscrito no canal, e eu tô de olho em quem não é inscrito, viu? Se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, porque isso me ajuda demais. E me segue lá nas redes sociais, eu prometo que eu sou legal lá também, tá? Então hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada da série Good Girls, que é uma série que eu amo muito e a gente tem vídeo dessa série desde a primeira temporada aqui no canal. Então, óbvio que eu precisava falar sobre a terceira, eu tava muito empolgada. E ela estreou hoje, que é dia 26 de julho, na Netflix, com 11 episódios. Esse vídeo aqui, ele vai ter spoilers da temporada, tá? Então vou falar spoiler de tudo que aconteceu. Então, se você não quer levar spoiler, eu recomendo que você pause o vídeo, assista a temporada de Good Girls e depois você volta aqui pra gente conversar sobre ela. Bom, então, a segunda temporada, caso vocês não se lembrem, terminou com a Beth dando 3 tiros no rio e o carinha do FBI lá, que tava atrás deles, né, falou pra ela ir embora que ele resolveria a situação e tal, e a Beth, né, esperta que ela é, saiu correndo de lá e tal, e ela achou que estava tudo bem. Então, quando a gente começa a nossa terceira temporada, a gente tem a Beth, a Annie e a Ruby tentando voltar pro esquema, né? Tentando voltar ali pra situação pra conseguir dinheiro, e elas estão tentando imprimir dinheiro falso, né? Elas estão elas mesmas fazendo lá o projeto pra criar notas falsas que passem como verdadeiras. Então tem todo um processo e tudo mais, né? Tanto que na foto que a gente tem de divulgação da temporada, elas estão com as notinhas e tudo mais. Bom, primeiro de tudo que eu queria dizer pra vocês, que eu acho que é uma coisa importante da gente conversar, é que essa temporada, ela tava prevista pra ter 16 episódios. Mas como vocês sabem, o coronavírus aconteceu, a pandemia, muitas produções tiveram que ser paralisadas e Good Girls foi uma delas. Então eu tava lendo algumas entrevistas e eu vi em uma dessas entrevistas eles falarem que eles não conseguiram terminar o 12º episódio, né? Eles pararam o 12º, faltou acho que uma cena ou 2 cenas do 12º episódio e por isso eles tiveram que parar no 11º. Então a temporada ela não era pra ter acabado ali, era pra ela ter mais 5 episódios. E eu acho que isso refletiu de uma forma muito ruim na temporada. Porque se você, assim como eu, terminou o 11º episódio com uma grande interrogação na cabeça, tipo, é isso? Acabou do nada? É porque realmente acabou do nada, né? É porque realmente aquele não era o final. No final das contas, eu acho que o episódio, e especialmente a cena final, né? Que estão as 3 sentadas no banco, e aí a detetive chega e começa a meio que interagir com elas e tal, e elas não sabem que é a detetive, né? Só a gente sabe. Eu acho que ficou parecendo um final de temporada, mas a gente sabe que Good Girls costuma ter finais de temporada muito chocantes e coisas do tipo, né? Então, claramente, é uma coisa muito fora da curva pra série. E aí depois, né, pesquisando mais sobre, eu vi esse fato de que a gente, na verdade, deveria ter mais 5 episódios da série nessa temporada. E aí, isso explicou por que acabou do nada e ficou com essa sensação de que acabou do nada. E é lógico que eu fiquei muito chateada com isso. Eu realmente não gostei desse final. Eu achei que o final ficou completamente jogado. Mas eu acho que mesmo que a gente tivesse mais 5 episódios, essa temporada ainda assim, ela foi muito, muito, muito fraca em relação às outras. Muito fraca em relação às outras. O que eu sempre gostei de Good Girls é que a gente tinha protagonistas muito inteligentes, cada uma com os seus dramas pessoais e motivos, né, e motivações pra elas quererem aquele dinheiro. E elas sempre foram muito amigas, mas elas sempre pensaram muito nas situações antes de fazer aquilo, né, antes de se colocar ali. E é óbvio que depois de 2 temporadas, elas estariam em um momento onde elas aprenderam algumas coisas. E nessa temporada, eu senti que foi como se elas não tivessem aprendido nada nesses últimos anos, sabe? Como se elas não tivessem absorvido nada daquilo. Elas estavam fazendo umas coisas que eu olhava e falava assim, gente, mas não é possível, vocês conhecem o homem com quem vocês estão lidando, vocês sabem que o cara é completamente psicopata, que o cara, sabe, tipo, e elas continuavam cometendo erros muito de principiante, erros, sério, tipo, eu acho que não tem desculpa pra isso, né? E no final das contas, no final da segunda temporada, a gente teve a Beth atirando no rio, e óbvio, ele não morreu, e ele ficou bem pé da vida. E aí rola toda uma tensão ali entre eles, né? Ele tá super pistola e ele começa a causar num nível hard, assim, com elas, né? Então, tipo, ele tá muito mais escroto, ele tá muito mais grosseiro, ele tá muito mais violento. E eu acho que isso é importante. Óbvio, o cara quase morreu, né? Tomou 3 tiros e não morreu. E aí, né, ele tem que ser assim. Só que do lado delas, eu sinto que elas meio que não aprenderam nada. E que é como se elas tivessem começado do zero. Então elas continuam cometendo os mesmos erros. Elas continuam fazendo as mesmas coisas. Então basicamente a gente teve 11 episódios que levaram a gente de nada a lugar nenhum. O jeito que a gente começou a terceira temporada é basicamente o mesmo jeito que a gente terminou a terceira
terceira temporada. Porque lá no começo da temporada o Rio tava pé da vida, porque a Beth tentou matar ele. Elas estavam ferradas porque elas precisavam de dinheiro. Aí termina com ele pé da vida ainda, mas um pouco menos, e elas ainda muito ferradas. Então parece que a gente não foi pra lugar nenhum. Eu também acho que, tirando a Ruby e o Stan, que acho que foram os personagens que tiveram um caminho bem diferente do que a gente já tinha visto nas outras temporadas, eu acho que a Beth e o Dean, eles continuaram meio que no mesmo caminho, né? Tipo, o Dean, em algum momento, eu senti que, tipo, eles estavam querendo transformar ele numa pessoa não tão ruim, mas no final das contas ele continua sendo uma pessoa meio bosta, entendeu? E a gente continua sem gostar dele. E aí eu sinto que esse relacionamento não foi pra lugar nenhum. E a Anne, gente, pelo amor de Deus, o que é essa história da Anne com o terapeuta dela? Gente, o que está acontecendo aqui? Toda hora eu ficava meio, tipo, é muito vergonha alheia. Eu entendo que ela passou por relacionamentos muito merdas, ela tem traumas muito grandes, mas, tipo assim, a personagem parece que... Entendeu? Parece que não mudou nada. Parece que tudo que ela evoluiu, que a gente viu que ela evoluiu na segunda temporada, ela continua fazendo as mesmas coisas. Então ela tá lá em cima do terapeuta dela, ela tá lá, tipo, sendo super egoísta e sendo super grosseira. E até quando ela tenta conseguir o diploma, eu falei, pô, isso é uma coisa muito legal. Quando ela começou a ter essa crise do tipo, eu não sei o que fazer da minha vida e tudo mais, eu comecei a achar isso muito legal, porque eu achei que isso era um caminho que a gente podia trabalhar muito bem pra uma pessoa que realmente estava completamente perdida, com 33 anos, o que, gente, não é nenhum problema, sabe? Não tem nada de errado com isso. Então eu achei que eles iriam trabalhar essa história, né? De como não tem problema você ir atrás do que você quer, independente da sua idade. Você não precisa ser uma pessoa super decidida desde o começo da sua vida, sabe? Então eu acho que esse era um caminho muito interessante. E aí, no final das contas, eles cagaram, inclusive, com isso. Porque daí ela fica de birra em determinado momento, porque o terapeuta dela é casado, ou vai casar, enfim, namora. E aí ela decide jogar o futuro dela no lixo por causa de um homem. Tipo, gente, sabe? Tipo, eu acho que isso não é um comportamento. Eu entendo porque a Anne faria uma coisa dessas, mas eu acho que isso é um comportamento que estaria mais nela na primeira temporada do que nessa temporada. E eu sinto que a temporada em si, ela ficou meio jogada, entendeu? Não tem... Qual que é o grande acontecimento que carrega essa temporada, né? Elas tentando aperfeiçoar o dinheiro que elas estão fazendo. Mas tem um momento que isso fica tão em segundo plano que você tem dificuldade de entender qual que é a grande linha que puxa do primeiro episódio até o 11º episódio, né? O que exatamente... Qual é a história que eles estão tentando contar nessa temporada? Parece que não teve uma história, né? Eu acho que ficou uma grande confusão. Eu acho que tinha momentos que a gente tava tipo, legal, isso é interessante, mas as outras coisas que estavam acontecendo eram super... né? Tipo, a história do Dean lá com a chefe dele de novo. Quando ele nega pra chefe dele, que ele fala que ele não vai ficar com ela por causa da esposa, que ele tá tentando, e nananã, eu falei, pô, que legal. E aí parece que depois eles voltam, eles dão uns 10 passos pra trás, ele fica com a mulher, entendeu? E aí, tipo, ele continua com ciúmes do Rio, sem entender que, tipo, o cara tá ameaçando a mulher dele de morte, em que o relacionamento da Beth com o Rio também mudou muito, então, tipo... Eu acho que é uma coisa, ficou uma salada, assim, que meio que não vai a lugar nenhum. E aí, enquanto isso, a gente tem a Ruby e o Stan, que eu acho que foram os personagens que mais foram pra um caminho diferente mesmo, né? Então, o Stan, ele foi demitido da polícia, e aí ele começa a trabalhar num clube de striptease, como segurança e tal, e ele começa também a fazer umas coisas fora da lei. E aí, ela e ele ficam brigando muito por causa disso, porque a Ruby quer que ele continue sendo uma pessoa boa, e ele não quer, porque ele começa a ficar revoltado com o sistema e tudo mais, mas eu também acho que isso acaba ficando meio mal trabalhado em determinados momentos, né? Então, assim, eu achei que tudo acabou ficando mal trabalhado, eu acho que tudo acabou confuso, sabe, bagunçado. Eu acho que a gente tinha 2 temporadas que eram maravilhosas. Eu confesso, assim, que nem os momentos engraçados e de comédia eu achei tão legais assim. Antes eu, tipo, gargalhava, ria, chorava de rir com a série, porque eu realmente achava engraçado. E nessa temporada eu acho que nem a comédia conseguiu conversar comigo, sabe? Tipo, nem as partes engraçadas, nem as coisas mais sem noção, assim, conseguiram conversar comigo. A gente teve toda aquela história da Lucy e do namorado dela. A Lucy acaba assassinada pelo Rio, o que eu achei bastante duro, né? E, tipo, eu fiquei muito entretida, muito interessada nesse momento. Eu achei que a gente tava caminhando pra uma coisa interessante. E aí também eles patinaram um pouco nessa história e também não conseguiram chegar a meio que lugar nenhum, sabe? Então fica meio que elas por elas. Tanto que o namorado logo, né, sai do quadro ali, ele não consegue matar o Rio. E aí elas ficam nessa de vamos matar o Rio. E aí até isso, parece que o negócio não vai pra frente, entendeu? Então, tipo, ficam, vai matar. Não matou. Agora vai matar. Não matou.
Ah, agora vai matar mesmo. Ah, não matou. E aí, tipo, a gente, pra piorar, né, a situação, por ter cortado os episódios, né, pela temporada ter acabado pela metade, no final fica uma coisa do tipo... Não tem resolução pra isso. Sabe? Tipo, então parece que a gente ficou enrolando a temporada inteira pra elas meio que decidirem que vão matar o cara, e aí... Sabe, mas não é... É exatamente isso, não fica aquela sensação de gancho, fica só uma sensação de tipo... Gente, por que você... Entendeu? Por que a gente patinou nessa situação inteira, então? Tipo, era melhor ter deixado isso pra próxima temporada. Foi, assim, uma temporada bem abaixo da qualidade de Good Girls. Vocês sabem que eu amo Good Girls. Amo, 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 amo. Senti falta também de mais cenas Beth e Hill. A gente não precisava ter eles envolvidos romanticamente, mas a química dos dois atores é muito boa, né? A Christina Hendricks e o Manny Montana, eles são, tipo assim, surreais, maravilhosos, e juntos eles são incríveis. Então, tipo, eu queria que, de alguma forma, a gente tivesse tido mais cenas dos dois. O Hill ficou muito apagado nessa temporada, sendo que ele era o grande vilão, né? Sendo que ele era o grande cara ali e tal. Então, assim, eu queria ter visto mais dele. Eu acho que ele é uma figura extremamente interessante, e no final das contas, tudo que a gente tinha de interessante... Talvez se a gente tivesse visto mais dos golpes do Stan, também teria ficado mais legal, sabe? Tipo, ter se aprofundado mais ali naquela história, teria ficado mais legal. E aí, na hora que chega a policial do FBI, eu já tava meio tipo... tá bom, né? A gente tá meio que repetindo as mesmas coisas das outras temporadas e a gente não tá chegando em lugar nenhum e a gente não tá indo pra nada de diferente. Então, tipo assim, foi extremamente frustrante. Foi uma temporada bem chata. Eu acho que chata é uma palavra boa, assim. Ela não foi ruim, mas ela foi meio entediante. Foi meio chata, sabe? Tinha umas horas que, tipo, eu não tava nem um pouco interessada em continuar assistindo. Poucas coisas realmente chamavam a minha atenção e eu falava, nossa, isso é muito legal. Poucas coisas eram realmente engraçadas. A hora que o Boomer aparece, eu tava assim, Deus, não. Sério, nesse episódio eu quase falei, gente, eu acho que eu não vou assistir mais. Porque, pelo amor, sabe? Esse era o nível das coisas. Aí a gente tem a mulher do Rio, que eu achei muito interessante também. Apareceu lá no começo da temporada, eu falei, estamos indo para um lugar legal? Não estamos. Sabe, tipo, eu acho que tudo foi isso. Eu acho que foi muitas coisas picotadas, muitos personagens sendo jogados ali e meio que eles não sabiam direito o que fazer com esses personagens. Então, assim, não foi uma sensação boa que eu fiquei da temporada. Realmente não gostei. A série, ela foi renovada pra quarta temporada, então a gente vai ter a quarta temporada. Eu ainda não sei o que eles vão fazer. Eu imagino que eles devem fazer como as outras séries e puxar esses 5 episódios que já estão escritos, né, mas não estão gravados, para a quarta temporada. Então é possível que a gente comece a quarta temporada com episódios que seriam, na verdade, o final da terceira. Inclusive porque o episódio 12, né, que eles comentaram, tá praticamente pronto, falta só umas cenas. Então assim que possível eles vão voltar à produção e devem já fazer esses 5 episódios. E aí talvez complementar com mais 5 ou com mais, sei lá, 7 episódios e fazer uma quarta temporada de 10, 11 episódios também, mas talvez indo numa outra direção. Não sei, tô curiosa, mas acho que foi bem frustrante. Quero muito saber o que vocês acharam, então se vocês também acharam que foi frustrante ou não, se vocês amaram a temporada, deixa aqui nos comentários pra mim. Não se esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, porque essa semana tem muito vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau!